Olá, pessoal! Sou Diana Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Minha pele é parda, meu cabelo é preto, um pouquinho abaixo do ombro. Hoje estou com uma blusa roxa, com óculos também, com armação branca. Vamos ao nosso momento, para o nosso momento de conhecimento. Vamos lá? Bom, o escolhido foi um autor renomadíssimo da literatura brasileira, Machado de Assis. Bom, vamos ler um resumo da trajetória deste autor? Resumo. Machado de Assis foi o principal nome do realismo brasileiro, o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e um dos escritores mais aclamados da literatura. O carioca, nascido no Morro do Livramento, atuou como jornalista, crítico, cronista, dramaturgo e poeta. Machado escreveu contos, crônicas, poemas e romances, deixando a sua contribuição para diferentes gêneros literários. No começo da carreira, apostou em textos mais conservadores, com influência romântica. Depois, foi o realismo que ficou mais presente nas suas obras. O autor, inclusive, é lembrado como um dos escritores mais importantes do realismo. Com sua extensa produção, conseguiu influenciar escritores como Olavo Bilac e Lima Barreto, além de ganhar a admiração de outros tantos, em especial do amigo José de Alencar. Vamos continuar? Eu falei para vocês sobre o resumo, li um resumo de Machado de Assis. Mas o que é resumo? Vamos seguir, para que vocês possam perceber e entender melhor o que é um resumo. O resumo é um gênero textual que consiste em extrair as ideias e pontos principais de uma obra original e reproduzi-la em um novo texto mais curto e objetivo. Não se trata, portanto, de uma cópia, mas sim de uma síntese. O resumo é um mecanismo bastante utilizado por estudantes, já que ajuda na compreensão e memorização de conteúdos. Então, resumir não é copiar. Vamos continuar. Composição do resumo. A introdução deve ser utilizada para apresentar a temática. Então, quando você lê logo de cara a introdução, você tem uma vaga noção do que se trata o restante do resumo. No desenvolvimento, ou o desenvolvimento, ele é exatamente o corpo do conteúdo no qual, em geral, as ideias são apresentadas. As ideias mais importantes, mais relevantes para quem resumiu. Já a conclusão é o espaço do texto no qual encontramos o fechamento do raciocínio. Você traça aí uma linha lógica de início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos seguir. Agora, as características. Primeiro, ela é pessoal. Por quê? São as palavras de quem resume que predominam e não as do texto. Então, em um resumo, a predominância é da palavra do redator do resumo e não uma cópia do texto. Breve e conciso, o que significa? Ele deve conter apenas a essência, deixando de lado as informações secundárias. E, logicamente estruturado, porque precisa seguir uma linha de raciocínio. Então, o resumo, você tem início, meio e fim. Você tem um encadeamento lógico, um traço de concisão, ou seja, objetividade e direcionamento bem traçado e claro. E você também tem o caráter pessoal, porque quem escreve, escreve com as suas próprias palavras o que aprendeu sobre o texto. Vamos continuar para ampliar esse conhecimento. Orientações para fazer um resumo. Primeiro, leia o texto com atenção contemplativa, o que significa que a primeira informação de que deve se apropriar é resumir pressupõe estudar, ou seja, exige estudo. 2. Escreva tópicos e listas para organizar o resumo. Porque nesse ponto, muito importa destacar o essencial, encontrar palavras-chave, reescrever tópicos para depois parafraseá-los no resumo. Terceiro ponto é
Use as suas próprias palavras para elaborar o resumo. E aí, de posse das informações levantadas, lance perguntas a si mesmo sobre o texto. A. O que está sendo dito no texto? B. Quais são os sujeitos envolvidos, as datas, os locais, os fatos, as opiniões, as ideias, as causas, as consequências, etc. C. Como eu explicaria esse assunto para alguém de forma clara e objetiva? De posse dessas questões, buscando respondê-las, você está dando corpo ao resumo. O quarto ponto, releia as suas anotações sobre o texto. De posse das anotações, observe se algum ponto está igual ao texto original e busque apropriar-se do conteúdo para apresentá-lo com suas palavras. Daí a importância da releitura. No quinto, insira ou exclua informações conforme sua percepção do que é relevante. Depois da releitura, a inserção ou a exclusão de palavras e ou de trechos se faz necessária para que o texto seja objetivo, claro, destacando o que é mais importante esboçar no resumo. Sexto, você tem a revisão e precisa citar a fonte. Ao terminar o resumo, faça uma boa revisão. Procure corrigir o que for necessário. Adeque o raciocínio lógico para não prejudicar o entendimento. Compare o texto com o seu planejamento para conferir se tudo foi contemplado. E citar a fonte significa que você deve mencionar a obra original que inspirou a produção do seu texto. Ou seja, mencione a obra original, porque você vai dar crédito à fonte, ok? Bom, o texto, ou seja, a produção de resumo, requer do leitor estudo, requer do leitor releitura, escrita atenta e a apropriação das informações mais importantes e mais relevantes para o leitor, que vai produzir este resumo. Então, quando eu pego trechos, escolho trechos do texto, eu preciso parafraseá-los, ou seja, trazer a ideia do texto, a ideia presente no texto, com as minhas palavras para o meu resumo. Isso é parafrasear, entendeu? Alguém te diz uma coisa e você traz com as suas palavras e mantém a essência da informação. Vamos continuar para que a gente possa entender melhor, um pouco mais, na verdade, sobre o resumo. Vamos lá. Vamos para o nosso recapitulando. Bom, gênero textual que trabalhamos foi o resumo. Nele, exploramos a estrutura, que é o encadeamento lógico de início, meio e fim, ou introdução, desenvolvimento e conclusão. Exploramos as características, que são, basicamente, pessoal, breve e concisa e, logicamente, estruturado. Então, o resumo ele tem o caráter pessoal porque você utiliza suas palavras para representar a ideia do outro, a ideia presente no texto. É breve e conciso porque precisa ser uma informação mais objetiva e direta. Então, eu não posso me estender muito, viajar muito no texto, como diz na linguagem coloquial. Logicamente estruturado porque você precisa seguir a sequência do texto que você resumiu. E temos as orientações para a produção deste resumo. Bom, primeiro, leia, releia, exclua. Use as próprias palavras. Olha como eu estou chamando bem a atenção disso. Escreva, parafraseie, revise. Olhar o que você produziu é muito importante porque você aprende a rever o que produz. Reescreva. A revisão permite a reescrita do texto. E cite a fonte. Muito importa citar esta fonte. O resumo é um exercício muito bom para que você, aluno, comece a desenvolver a escrita. Aquele mais tímido, aquele que lê mais, mas escreve menos, é justamente um exercício de você se apropriar, ler com calma, leia parágrafo por parágrafo e se pergunte. Pergunte a si mesmo ou a si mesma. O que eu entendi desse texto? Qual a mensagem essencial mais importante que eu devo destacar? E aí você escreve com as suas palavras.
Vai lendo o segundo parágrafo, faz as mesmas perguntas, destaca informações importantes. Se tiver data, é uma localização histórica, uma noção espacial, uma ideia fechada, um raciocínio, uma afirmação de outros autores, você sempre precisa olhar com mais atenção para ver se aquele ponto, aquele assunto, aquele tópico, por exemplo, ele é importante e relevante para você. E escreva com as suas palavras. Leia tudo, analise o que você escreveu e se permita corrigir, reescrever, para que você amplie a sua capacidade de resumir e de trazer com as suas palavras a ideia presente ou as ideias presentes no texto. Vamos para o nosso desafio agora, ok? Hora de produzir. Nós temos aqui na página 15 o texto 13 e o Pequeno Príncipe. Então, produza um resumo do texto 13, O Pequeno Príncipe, no material Reeduca do 9º ano, segundo semestre de 2022, página 15. Quais são as orientações aqui? Leia atentamente o texto antes de iniciar a escrita do resumo. Retome as orientações para a produção de um resumo. E, por último, organize o seu texto em parágrafos. Mãos à obra, pessoal. Que tal se apropriar do texto que está no material? Faz a leitura bem atenta. Depois, se permita visitar a sala de leitura da sua escola. Leve o livro O Pequeno Príncipe para casa e leia bem atento ou atenta. Ele tem uma mensagem maravilhosa. Tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Você é responsável por cativar o coração de alguém e por mantê-lo saudável e próximo a você. Um grande beijo e até a próxima aula.